Inicialmente, o Nietzsche ele não é o tipo de autor que construiu uma análise positiva da história, positivista, de uma história da continuidade, enfim, que foi em busca das origens, como quem vai em busca das verdades. A história, à maneira nietzschiana, não se prende à linha cronológica, como se fosse uma reunião cronológica de acontecimentos supostamente importantes para um objetivo que previamente foi estabelecido. Por exemplo, contar a história como sendo a história do progresso não faz sentido na visão do Nietzsche. Contar a história como sendo o desvelamento das barreiras externas até o alcance da emancipação da consciência do humano também não é o ponto aqui. Isso porque o Nietzsche entende que a história do progresso não permite localizar os, talvez, grandes nomes que poderiam ser os super-homens, os além-homens de seus tempos, que aparecem, causam grandes transformações. A história tradicional tende a matar o indivíduo. Impossibilita, portanto, observar esse além. É claro que o ponto Foucaultiano não é construir uma história dos grandes nomes. É evidente que não é o ponto construir uma história das grandes personalidades. No entanto, existe aqui uma tomada do corpo. O corpo em vez da consciência. É central nessa visão. O corpo que age, o corpo que sofre, o corpo que exercita poder. Não é a consciência que caminha, mas é o corpo que é marcado. O poder está no centro. Não um poder, evidentemente. Poder enquanto movimento. As tensões estão no centro do olhar. Ao estarem no centro, o sujeito do conhecimento passa a ser a periferia da análise. E não mais o centro dela. Uma parte que vem, que é analisada, mas não é a dependência da história. E a história não precisa também dar suporte à sua existência. A história se faz na tensão, na força, não na consciência. Sendo assim, é uma história talvez do arbitrário, mas não do caos puro. O movimento das forças cria possibilidades. Esse movimento não é captável por uma teleologia específica, esse movimento é momentâneo. É feito numa série de momentos, continuidades e rupturas que não obedecem uma lei imanente com objetivos claros. Muito menos uma lei exterior à própria história que seria a sua responsável, sua guia, né? Seria a sua guia. Sendo assim, sendo o sujeito, por sua vez, deslocado, a gente tem finalmente a oportunidade de descrevê-lo e explicá-lo em sua particularidade. Mais que isso, é a oportunidade de realmente criar. De criar resistência num processo que fuja de qualquer racionalismo. Uma resistência que parta do princípio de que o sujeito é múltiplo, fragmentado, que não é um só. Uma resistência que não pretende encontrar a verdade no sujeito e automaticamente corrigir os sujeitos que não expressam essa verdade. Não se trata de encontrar a norma e aplicá-la. Se a busca não é pela verdade, então o corte social não vai ser implícito, mas vai ser explícito. Sabe-se que é uma luta e sabe-se com quem se luta. E a luta se dá no presente. Mas também tem uma história, evidentemente. O ponto é produtivo entender de uma maneira retrospectiva a história como sendo um movimento organizado com objetivos definidos? Quantas vezes a história não foi reinterpretada retrospectivamente a cada momento em que uma nova teleologia era proposta, ou uma quase teleologia era proposta? Acho que principalmente a pergunta pode ser, não seria a história sempre local? Se sim, então o etnocentrismo não vai poder aparecer em análise histórica, que seguir pela genealogia. Se sim, então a gente pode pensar na coetaneidade no tempo de diferentes sociedades, com suas histórias, com seus jeitos, com suas vidas. E a gente vai poder pensar que só somos ocidentalizados hoje por conta de uma conquista, por conta de força, não pelo espírito aventureiro de descoberta dos grandes homens da Europa. Isso não faz sentido.